Gente, eu vou trazer um pouco de bastidor para vocês. Tá um impasse, muito grande entre os governadores para saber se fecha, se dá para votar a reforma tributária. A questão, o problema está sempre nos detalhes, então está todo mundo aguardando o texto, mas eu senti uma mudança de clima político depois da reunião. Conversei com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, um dos governadores que estavam mais reclamando da reforma tributária, e falei também com aliados do presidente Arthur Lira. Esses dois lados me deram um relato de que a reunião tinha sido muito boa, de que o clima político estava melhorando pela aprovação da reforma tributária. O governador Mauro Mendes disse que os governadores foram ouvidos por Lira, que o Concefaz, que é o Conselho de Secretários da Fazenda, os governadores não entram ali no detalhe, os secretários que entram, tinha apresentado uma série de sugestões que eles esperavam que sejam atendidos no texto do relator, do Aguinaldo Ribeiro, que vai vir daqui a pouco, mas que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha se comprometido a ouvir, a acolher aquelas sugestões. E do lado do presidente Arthur Lira também achava que tinha um certo consenso. Então, existe um caminho de convencimento político para tentar aprovar a reforma tributária. O primeiro foi fechado aí nos últimos dias, ou está quase fechado, que é com a bancada agropecuária. O Aguinaldo Ribeiro sentou com a poderosa frente parlamentar do agronegócio e fechou ali um pacote de exceções para o setor. Isso já está relativamente resolvido. Agora foi a vez dos governadores. Parece que o clima político está melhorando. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve se reunir com os prefeitos das grandes cidades. Aí está complicado. Conversei com prefeitos de grandes cidades brasileiras e eles estão muito resistentes. Vou chamar agora os nossos analistas. Quem eu tenho conosco? Primeiro, Fernando Nakagawa. Todo mundo. Agora chegou Renata Agostini e Yuri Pita. Vamos lá, eu começo pelos nossos amigos em Brasília. Renata, começo com você. Nessas conversas, hoje sentiu uma melhora no clima político. O que você está percebendo por aí? Boa tarde, Raquel, aos meus colegas, boa tarde a todos. A percepção, inclusive, da própria equipe econômica é que o trabalho mais difícil seria mesmo com os municípios do que com os governadores. Ainda que os governadores, já há bastante tempo, algumas semanas, externassem diversas preocupações em relação a esse texto. O que a gente viu hoje foram os governadores dando indicações de que querem negociar. O governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, Eduardo Leite, apresentou uma carta com alguns pontos de vista do próprio Rio Grande do Sul, mas já anunciando uma reunião de bancadas dos estados do Sul, um número expressivo de deputados para debater esse texto e encaminhar algumas sugestões. Como é muito comum de vermos, quem acompanha a política sabe, é fundamental trazer os governadores para o seu lado, porque eles costumam ter bastante entrada com suas bancadas, no Congresso Nacional. Então, independentemente de haver maior ou menor pressão por parte dos governadores, essa vai ser uma negociação essencial, tanto que Arthur Lira já abriu os trabalhos trazendo os governadores para perto. Yuri, Renata chamou atenção para os prefeitos. Ela diz que vai ser mais difícil. Bate com a minha apuração também. O pessoal próximo aqui é o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, está dizendo que é totalmente contra a reforma tributária do jeito que está e que Lira, inclusive, teria prometido a Nunes que não vai votar se prejudicar São Paulo. O que você antecipa dessa conversa entre Arthur Lira e os prefeitos? Como é que o presidente da Câmara pretende convencer os prefeitos? Oi, Raquel, boa tarde para você, Renata, Naka e quem está com a gente aqui no 360. Estou aqui de Brasília e estava me lembrando, enquanto você me perguntava dessa questão envolvendo os prefeitos, numa outra vez que eu estive aqui, se não me engano, uns 2 ou 3 meses atrás, houve um grande evento da Frente Nacional dos Prefeitos em que já estava muito claro que os prefeitos das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, entre outras, teriam um foco de resistência e que prefeririam trabalhar com outra PEC de reforma tributária, que é a do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, do que em relação
a esta PEC, que é basicamente uma tentativa de junção da PEC 45 do deputado Baleia Rossi com a PEC 110 que tramitava no Senado na legislatura passada. Então, essa resistência dos prefeitos das grandes cidades, ela já está colocada, já está dada há algum tempo. A grande questão é que alguns governadores passaram a externar uma resistência maior, como a Renata Agostini estava relatando, embora sejam favoráveis a uma reforma tributária, a grande questão é se vão ser favoráveis a esta reforma tributária, cujo texto ainda é desconhecido, ainda há uma expectativa do que Aguinaldo Ribeiro vai trazer. E complementando muito do que a Renata trouxe, esses 7 governadores do Sul e Sudeste, desde o início de junho, inclusive num evento que foi organizado pelo teu governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Raquel, você mineira, por isso fiz a brincadeira aqui, Zema recebeu os 6 governadores, Tarcísio de Freitas de São Paulo foi o último a chegar, mas ali eles já deixaram claro que tinham sim, consideravam importante que uma reforma tributária seja aprovada, mas que é preciso conhecer o texto do deputado Aguinaldo Ribeiro, qual texto vai ser apresentado ao Congresso Nacional e mesmo sendo os estados mais ricos da federação, que respondem por 70% do PIB nacional, tem uma bancada muito forte de deputados e senadores. Senado menos porque são 7 estados, mas na Câmara eles conseguem ter praticamente metade do plenário e vão fazer uso desse poder político que eles têm, não só econômico, mas político, para que a reforma tributária não seja benéfica apenas a estados do Norte e Nordeste, também tenha algum tipo de compensação para esses estados mais ricos. Daí, por exemplo, o que tem dito nesta semana o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional, que esses estados, mesmo sendo mais ricos, também querem ter uma participação relevante nesse fundo. Está todo mundo curioso com esse texto, né? Porque propositadamente o relator, o Arthur Lira, todo mundo deixou para a última hora para que os lobbies tivessem menos tempo de mexer. Agora, Naca, deixei para vocês que uma das partes mais difíceis, porque a gente falou de prefeitos, de governadores, mas tem os setores. Eu mencionava aqui o agronegócio, que eu acho que está bem encaminhado, vai conseguir as suas demandas, porque não dá hoje para votar nada no Brasil sem a bancada agropecuária, mas tem outros setores querendo exceções. Como é que está essa movimentação dos setores? Raquel, o pessoal da equipe do secretário Bernardo Api já sinalizou para alguns segmentos importantes que devem ter uma situação piorada em termos de carga tributária depois dessa reforma, como, por exemplo, o setor de serviços em educação e de saúde, de ter alguma situação ali, ainda que seja temporária, de benefício. Então, o governo tem sinalizado que esses setores que claramente podem ter um primeiro momento negativo, de que haverá, sim, um passo atrás do governo para impedir um problema imediato logo após a aprovação do texto. Mas é interessante porque, com muita gente do setor privado que eu tenho conversado, especialmente os segmentos que vão ser mais beneficiados, é verdade, mas muita gente tem pedido grandeza dos setores, dos prefeitos, dos governadores, em tentar entender que, para além do problema inicial que pode ser gerado aqui e acolá, esta reforma é absolutamente essencial, é virar uma página que está, a gente como jornalista econômico, nós dois como jornalistas econômicos... Desde sempre, exatamente. A gente tem a chance de uma geração de virar essa página. Então, como jornalista, eu queria muito que os setores, os prefeitos, os governadores tivessem grandeza para, sim, obviamente, defender seus interesses, mas também pensar 2 casas além dessa história. Vamos ver se teremos um pouco de espírito público.